Quando a gente começa a sempre ser menos para agradar os outros, a gente começa a achar que a gente merece pouco. Como você foi socializado com base no patriarcado e como a tua autoestima e a tua autoconfiança foi afetada? Gente, tudo bem? Tô aqui para falar de um assunto que as pessoas se confundem bastante, que é a diferença entre autoestima e autoconfiança. São a mesma coisa? Autoestima é quando a gente fala sobre a tua vida pessoal, sua relação com o teu corpo, de não se sentir merecedora e etc. Significa que você tá com a autoestima baixa. Quando você sente que você não confia no seu taco profissional, que você acha que você não é capaz de cobrar pelos seus serviços, que você acha que você não dá conta de certas atividades profissionais, que você tem medo de falar em público profissionalmente, significa que temos que melhorar a tua autoconfiança. E é muito importante o profissional identificar, quando ele estiver fazendo um processo de autoconhecimento, o que você precisa melhorar. Porque muitas vezes a tua autoestima é muito boa e a tua autoconfiança não é. E muitas vezes a tua autoconfiança é ótima, mascarando uma autoestima muito baixa, tá? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. E aí eu vou dar alguns exemplos sobre como o patriarcado ele afeta a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Vamos começar com a autoconfiança. Quase todas as minhas clientes têm medo de falar em público. Por quê? Porque o ambiente público, ele é um ambiente que ele é natural dos homens, né? Por conta do patriarcado. E daí quando a gente ocupa alguns espaços, a gente não sente que esses espaços são nossos. E muitas vezes quando a gente ocupa esses espaços, a gente se apropria desses espaços, a gente sente que a gente é impostora. Que a gente de fato tá fingindo que não é a nossa essência, que a gente é uma farsa. Por quê? Isso é culpa sua? Não, isso é culpa do sistema. E a partir do momento que você tem noção disso, você consegue parar de se sentir dessa forma. E em relação a falar e fazer exposições, é muito comum de mulheres. Por quê? Porque muitas vezes a gente é educada para não falar alto, não demonstra, vai ser a chata. A gente é educado para ser a menininha, para se contentar com tudo, né? É assim que a gente já é socializado numa cultura patriarcal, né? Para não falar, para não desagradar, para ser sempre legal e agradável. Por isso que falar muitas vezes, se impor, é tão difícil para nós, principalmente no meio profissional. Em relação à autoestima, eu vou te dizer como que o patriarcado afeta a nossa autoestima. Por quê? Porque a sociedade sempre diz pra gente ser menos. Quando a gente é pequena e a gente tem um espírito de liderança, viram pra gente e falam assim, olha, você não pode ser assim tão geniosa, você não pode ser assim tão assertiva, porque senão você não vai ter amigas nem namorado. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Então, a gente se acostuma a ser menos para deixar o outro mais confortável, para deixar a sociedade mais confortável. Quando a gente começa a sempre ser menos para agradar os outros, a gente começa a achar que a gente merece pouco, que a gente merece menos, que a gente não precisa de tudo aquilo, que qualquer atenção é o suficiente para nós. Bom, é assim que o patriarcado afeta a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E saber disso é muito importante, porque quando você descobre isso, você percebe que você não tá sozinho. E que a gente pode sim mudar e que a gente precisa ter consciência sim dessas coisas. E o quanto que a gente foi afetado pelo patriarcado, porque todos nós fomos, independente de sexo e gênero. Como você foi socializado com base no patriarcado e como a tua autoestima e a tua autoconfiança foi afetada? Deixa aí nos comentários. Um beijo e até!